Olá pessoal do nosso Música por Paroxítona, estamos aqui mais uma vez, falando um pouco mais de música, algumas curiosidades, e hoje eu vou colocar aqui uma trilha sonora de uma novela internacional, lá do início da década de 70. Eu ainda era criança, tinha lá 8 anos de idade, e existiam lá as novelas que passavam no horário das 6 na Rede Globo, das 8, das 7, das 8 e das 10, das 22 horas. Essa é uma novela que passou às 22 horas, com temas mais ácidos, alguma coisa assim mais pesado, que a censura na época militar não deixava passar. E aí, alguns temas assim sociais, alguma coisa um pouco mais pesada, ficava para esse horário das 22. Eu mesmo era criança, eu não assistia, meu pai não me deixava eu assistir essas novelas das 22. Então é uma novela que eu tenho aqui o disco, até pelas músicas que fizeram sucesso na época. Então vamos falar um pouquinho dessa novela que se chama O Bofe. É uma novela aqui que foi exibida de julho de 1972 até janeiro de 1973. Então é uma novela que está fazendo aí 50 anos da sua exibição. Foi a última novela das 10 a ser exibida em preto e branco. Não existia ainda TV colorida, ainda estava a pequenos passos. Aí já em 1973, depois dessa novela, veio aí o Bem Amado. Uma novela que fez muito sucesso, acabou virando uma série lá da Globo, lá com o famoso lá, o lendário Dorico Paraguaçu, mas essa é uma outra postagem, uma outra história para ser contada. Essa novela foi escrita por Braulio Pedroso. Ele era lá um escritor das novelas naquela época, acabou ficando doente, com hepatite, e parte da novela depois o Lauro César Muniz concluiu aí a novela. A novela tinha alguns assuntos, na verdade mostrava, fazia aí uma ironia, uma brincadeira, ou até uma sátira, vamos dizer assim, da sociedade da classe média lá do subúrbio do Rio de Janeiro e a classe alta da Zona Sul. Tinha dois personagens lá, o Jardel Filho e o Cláudio Marzo, eram dois mecânicos e tal, e mostrava aí a ascensão social que eles desejavam fazer lá e tal. Foi uma novela que não fez tanto sucesso assim, o próprio Daniel Filho já confessou em um livro que ele escreveu sobre as novelas, dizendo que ele gostava muito dessa novela, mas que na verdade não caiu muito no gosto do público. Então, foi uma novela que não teve grande apelo. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas músicas dessa trilha sonora internacional. Começa aqui pelo título, um título aqui, as gerações aí mais jovens, o bofe. Na época tinha um significado aí de homem meio feio, desengonçado, meio estranho, que eram aí, falavam dos dois personagens que eu citei há pouco, o Jardel Filho e o Cláudio Março, dois mecânicos lá e tal, que buscavam aí uma ascensão social e se metiam em grandes confusões e tal. Depois de alguns anos, algumas décadas depois, alguns anos depois, esse o bofe acabou sendo utilizado como uma gíria aí, foi usado pelas comunidades gays e também pelo público feminino, que era ao contrário. Então falava assim, o bofe era um homem bonito, másculo, um cara assim, atraente. Acabou se invertendo aí esse uso aí, designando aí o que era um bofe. Então, muita gente deve lembrar aí o bofe já nessa conotação, ao contrário do que foi dito na época, do que foi usado na época da novela, lá em 1972. Primeiramente vamos mostrar uma música aqui, chama-se Alone Again, que é uma música lá do Gilbert Sullivan. Gilbert Sullivan era um cantor aí da década de 70, fazia muito sucesso, emplacou aí alguns sucessos nas paradas,
E aí essa música foi colocada aqui no disco. Na capa do disco está escrito aqui Alone Again, escrito como cantor Excelsior. Na verdade, não é Excelsior. Excelsior era uma rádio que tinha na época nós não tínhamos ainda rádio FM, frequência modulada, nós tínhamos ainda a rádio AM. Essa frequência aí da rádio Excelsior fazia muito sucesso, era a rádio que todo mundo ouvia. E aí eles lançaram lá um disco com algumas coletâneas, chamava-se o disco Excelsior, lá a máquina do som e tal. E aí essa música era meio carro-chefe lá desse disco, de um dos discos da Excelsior. Por isso que lá no disco está escrito, muita gente vai achar lá Excelsior. Na verdade é o Gilbert Sullivan que gravou essa música e tornou-se um clássico. A segunda música do disco aqui é Rocket Man. Então, Rocket Man aqui é a segunda música do Elton John. Famosíssimo aí, cantor aí, uma lenda da música internacional. O Elton John foi o primeiro grande hit do Elton John. Nós já falamos do disco do Elton John de 72, o One que Chateau, o disco de carreira dele. E aí essa música foi colocada aqui na trilha sonora. Então foi um grande sucesso aí do Elton John. O primeiro grande hit, depois, é óbvio que ele trouxe aí grandes sucessos depois, mas Rocketman tornou-se o Elton John bastante conhecido. Até hoje é um dos seus grandes hits aí de todos os tempos. Temos também aqui a de Supremes, umas garotas lá, umas cantoras negras americanas incríveis, a gente já falou sobre elas aqui. Uma dessas cantoras que fazia parte lá desse trio era a Diana Ross. A Diana Ross, famosíssima aí, cantora, fez parte dessa de Supremes. Fizeram muito sucesso na década de 60. Depois, na década de 70, a Diana Ross saiu, deu lugar a outra cantora, e fizeram muito sucesso. Aqui nesse disco tem duas músicas do Supremes, que lembra muito lá aquelas músicas da época da Motown, daquela gravadora negra, Black Soul Music americano. Temos aqui Your Wonderful Sweet Love. E a outra é Precious Little Things. Pequenas Coisas Preciosas, uma música muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição essas duas músicas da The Supremes, para vocês lembrarem ou conhecerem aí essas cantoras incríveis norte-americanas lá, que brilharam lá na década de 60. Foi o trio aí de mulheres e cantoras que mais fizeram sucesso na década de 60 e avançaram aí na década de 70. Nós tivemos depois também aqui Concerto para o Verão. É uma música lenta, uma trilha assim. Tocou muito nas novelas, tocava muito nas rádios, embalou aí muito casamento. Na época tinha muita música que tocava na entrada, nas cerimônias de casamento. Essa música era uma delas. Quem casou aí na década de 70 sabe do que eu estou falando. É do Alan Patrick Orquestra, Concerto para um Verão. Vou deixar também aí, muita gente aí da minha época deve lembrar. Eu criança ainda ouvia muito essa música aí. Então fica aqui a lembrança também dessa música. Love Songs é uma outra canção lá do Jackson 5. Jackson 5, como todo mundo sabe, foi o grupo lá dos irmãos Jackson, do qual fazia parte lá o lendário aí, o grande artista, um dos maiores artistas do mundo pop, o Michael Jackson. Michael Jackson ainda era criança ainda. Tinha lá seus 13, 14 aninhos e brilhava lá, cantando no Jackson 5. Então tá lá o Love Song, que é uma música assim, que fez sucesso na época e entrou aí nesse disco de 72. E aí, para poder encerrar aqui, a gente vai falar de uma música assim bastante conhecida. Essa música foi cantada aí por inúmeros cantores, foi escrita. A gente vai falar um pouquinho dessa música, acho que seria aí o grande carro-chefe, uma música que brilhou muito, que é o MacArthur Park. O Parque MacArthur. O Parque MacArthur é um parque que tem lá em Los Angeles, muito visitado lá pelos norte-americanos e tal. E essa música foi escrita lá em 1967. Essa música foi escrita lá pelo Jimmy Webb. Jimmy Webb é
um cantor lá, um escritor, um compositor norte-americano, fez muita música para um monte de cantor aí. E aí ele fez essa música, na verdade é uma parte de uma cantata lá, e ele acabou fazendo aí uma letra. E aí, em 1968, teve um cantor aí, ator, o Richard Harris. Richard Harris, os cinéfilos aí, o pessoal que gosta de cinema, vai se lembrar aí do Richard Harris aí mais recentemente. Ele fez vários filmes. Dos filmes de destaque dele é lá o Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde ele é lá o professor Arthur Dumbledore. Barbudo aí, vocês vão ver aí. Então o Richard Harris lá já, meio que no final da carreira dele, o Richard Harris morreu lá em 2002. Ele também trabalhou lá em outros filmes, como O Homem Chamado Cavalo, Os Imperdoáveis, Gladiador. E lá na década de 70, em 68, ele gravou essa música MacArthur Park. Eu vou deixar na descrição aí essa música, essa gravação aí do Richard Harris. Muito legal essa primeira gravação aí, que foi um grande sucesso. Depois disso, lá em 72, quem gravou essa música, MacArthur Park, foi a Dionne Warwick, uma cantora americana também. Uma voz assim maravilhosa, a gente já falou um pouquinho dela aqui, a Dionne Warwick. Essa música se tornou conhecida mundialmente e brilhou e fez muito sucesso, se tornou um clássico aí lá na época do disco music, em 1978, com a rainha da disco, a Donna Summer. Então eu vou deixar aqui 3 versões da MacArthur Park, que é com Richard Harris em 68, a Dionne Warwick em 72, que entra nesse disco, e a Donna Summer de 78, lá a rainha lá da disco music. Muita gente vai lembrar com certeza dessa música, dessa versão aí da Donna Summer. Essa música aí foi muito curiosa, além de ser muito bonita, ela é muito curiosa porque ela tem alguns mistérios sobre como, porquê, tentando entender aí um pouco a letra da música. Então, existem algumas versões aí sobre a origem da letra. Uma delas é que o Jim tinha uma namorada, a Susan Ronstadt, que era prima lá da Linda Ronstadt, que era uma cantora famosa americana, e ela abandonou ele, né? Tem um amor não correspondido e tal, e ele dizia que essa questão do bolo molhado com a chuva e aquela cobertura verde, na verdade era uma metáfora que ele usava pelo amor que foi embora, que ele perdeu. Isso foi o que ele disse da primeira vez. Numa outra entrevista, anos mais tarde, ele disse que, na verdade, ocorreu sim um namoro lá com ela e que não era uma metáfora, não, que ele levava realmente uns bolos lá, fazia um piquenique, comiam esse bolo com ela e tal. E aí meio que se contradiz aí com relação aos bolos, mas também não explicou do que era esse bolo. Como na época fazia-se muita apologia lá à droga e havia muito combate à droga, orientaram o Jim a negar essa versão aí da cobertura de bolinhos lá de maconha ou de haxixe, e ele acabou negando para não ter problema. Uma terceira aí opção, né? Uma terceira versão aí dessa música é que o Jim teve uma namorada, essa namorada largou dele e marcou o casamento com outro rapaz, e esse casamento foi lá no MacArthur Park. E ele foi lá espiar no dia do casamento como que ela estava se casando e tal, e ele ficou atrás de umas moitas lá, espiando, e acabou colocando essa coisa aí do bolo que estava derretendo, aquela paixão dele, por aí vai. O fato é que essa música, além dessa polêmica, se tornou uma música muito regravada. Dezenas e dezenas de cantores e cantoras gravaram essa música. Muita gente vai lembrar dessa música, MacArthur Park, que é a respeito desse parque aí, polêmico aí, que até hoje ninguém descobriu por que o Jim fez essa letra. Richard Harris então gravou e depois as cantoras e outros cantores gravaram. Então,
Fica aqui esse destaque aqui desse disco para essa música do Jim MacArthur Parker. Toda a coletânea aí que você for ver, principalmente da Dana Summer, vai estar essa música. Lá em 78, tocava muito nas rádios essa música MacArthur Parker. Então, fica aqui então essa lembrança dessa novela. O Boff de 1972, que fez nem tanto sucesso, mas as músicas aqui tocaram muito nessa época. Nós vivíamos aqui na época da ditadura, a censura aqui pegava um pouco pesado, alguns personagens aqui, a gente não vai citar, quem quiser pesquisar lá, teve alguns personagens que a censura fez com que se mudasse aí o final desse personagem, para que não causasse polêmica lá na sociedade, aquela coisa de vigiar e tal. Então as novelas que passavam às 10 eram novelas assim muito perseguidas na questão da censura, tinha que ter alguma liberação especial, o pessoal ficava de olho aí nos roteiros para que não passasse aí dos limites que eles lá achavam que não deveria ser ultrapassados, né? A censura era meio complicada e sempre é, a censura sempre é uma coisa complicada. Então, fica aqui a postagem dessa novela, dessa trilha, algumas dessas músicas, eu coloquei aqui, não todas, coloquei aqui as músicas que mais fizeram sucesso, as mais conhecidas, mas fica aqui o registro dessas canções. Um grande abraço a todos, uma boa curtição aí e até a próxima postagem.